E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Thiago Lazzarin, de Filosofia. Hoje é uma aula que é uma revisão, a revisão sobre o assunto indivíduo e sujeito. E eu tenho aqui comigo uma pessoa incrível que sempre trabalha comigo, ao meu lado, mas eu nunca tive a oportunidade de compartilhar o mesmo espaço no estúdio de gravação, que é a ilustríssima professora Luanda. Tudo bem, Luanda? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar dessa aula e um olá, uma boa noite aos alunos, professores da segunda série do ensino médio. Hoje eu estou aqui na moderação desse aulão. Se prepara aí, pega o caderno, caneta, que a revisão é importante. Vamos lá, Thiago? Vamos que vamos, né? Então, gente, não vou falar nenhuma novidade, mas a gente vai tentar destrinchar algumas coisas que foram ditas nas aulas anteriores, principalmente do mês de maio, sobre o assunto indivíduo e sujeito, né? Então, pessoal, eu vou passar um slide aqui para a gente retomar o que foi dito. Eu vou ler, você gostaria de ler, Luanda, por favor? Vamos lá. Construção da ideia de sujeito. A filosofia moderna, em consonância com as transformações econômicas e sociais ocorridas na transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, ver a aula anterior, se baseia na ideia de sujeito do conhecimento. Muito obrigado, Luana. Então, do que se trata o assunto, né? Nós temos aí um componente curricular que fala a respeito de teorias do indivíduo e associam essas teorias a três filósofos ingleses que são John Locke, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, né? E o que eu vou fazer aqui é, em primeiro lugar, tentar definir o que é sujeito, indivíduo, né? Se essas palavras elas são sinônimos ou não. E, enfim, a partir disso a gente vai, então, tentar pensar a respeito de uma possível, de uma suposta ideia de natureza humana, né? De essência humana. O que significa indivíduo para esses filósofos? Então, quando esses filósofos que eu mencionei, eles falam de indivíduo, há uma pressuposição de uma espécie de natureza, de uma espécie de essência do ser humano. Então, a gente vai falar disso e vai falar então também, portanto, de uma visão de mundo, de uma certa concepção que vigorou e vigora até hoje, que tem um nome na tradição filosófica que é a do utilitarismo, principalmente ou particularmente com Jeremy Bentham e com John Stuart Mill. E esses dois filósofos, eles são também tributários, né? Eles se baseiam numa tradição filosófica também que foi inaugurada por John Locke, que é a do empirismo. Eu vou tentar falar um pouco dessas noções ou desses conceitos no decorrer da aula, mas então vamos começar pelo começo, que é falar da ideia de sujeito, da ideia de indivíduo, tá certo? Então, como foi mostrado no slide, a gente tem aí uma mudança de configuração social ao longo da modernidade. Então, houve, a partir do século XVII, principalmente, uma mudança de paradigma do pensamento filosófico, e que o emblema é a figura do filósofo René Descartes, que é aquele autor que fala penso, logo existo. E essa mudança de paradigma, então, está enfatizando qual ideia? Por exemplo, a de indivíduo, né? E essa ideia de indivíduo é uma ideia antiga na filosofia. Então, de acordo com o dicionário filosófico do Nicolau Baiano, que é uma referência que nós sempre utilizamos aqui na aula de filosofia, essa ideia de indivíduo ela é partilhada, por exemplo, por Aristóteles, que vai fazer uma diferença entre indivíduo, espécie e gênero, né? Por exemplo, então, pensando na nossa natureza de indivíduo, a gente teria essa separação entre gênero, animal, espécie humana, indivíduo, este humano, como por exemplo Sócrates, como por exemplo Aristóteles. Então essa ideia de indivíduo, ela significa o quê? Significa uma ideia também de identidade idêntico a si mesmo. Então daí dá para perceber o quê, em primeiro lugar? Em primeiro lugar, a gente pode relacionar a ideia de indivíduo com outras ideias, como por exemplo a de sujeito, como por exemplo a de substância, como por exemplo a de identidade. E foi isso que eu falei nas aulas anteriores, tá bom? Agora a gente vai ver um outro slide
e daí eu acho que eu posso ler agora, né? A ideia de identidade que eu mencionei para vocês. De acordo com Anthony Giddens, que é um importante sociólogo, para vocês saberem, uma definição prática do termo consiste em compreender o indivíduo por aspectos característicos de sua personalidade. Contudo, o estudo do indivíduo quanto aos seus atributos psicológicos não deve ser separado do estudo da sociedade, seja por uma perspectiva filosófica, seja por uma perspectiva sociológica. Então esse filósofo, aliás, esse sociólogo que é o Anthony Giddens, ele tem um dicionário sobre conceitos sociológicos e ele vai situar ali o surgimento dessa ideia de identidade no pensamento contemporâneo, no século XX, né? A ideia de identidade ela é muito antiga também, mas no sentido de que a identidade significa então caráter, né? Significa então as características que uma pessoa possui. Significa então que essa pessoa que tem uma determinada identidade, ela é representada por determinadas características, por determinados predicados, por determinadas qualidades, por determinados atributos. E essa é uma ideia que se consolidou e é uma base a partir da qual são pensadas outras ideias, né? Então a identidade carrega consigo uma ideia a respeito da nossa essência, a respeito da nossa substância, da nossa existência enquanto seres humanos. O Anthony Giddens, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, existe esse entendimento antigo, mas contemporaneamente, por causa da psicanálise, por causa de Freud, daí por causa dos seus seguidores, por exemplo, um seguidor que é o George Mead, que é uma figura importante, que se dedicou à ideia do estudo da identidade, pensando justamente na formação do eu, na formação desse sujeito que tem uma individualidade. Então, essa identidade ela se constitui a partir de processos primários e secundários de socialização. Os processos primários de socialização dizem respeito, por exemplo, às relações com a família, aqueles atributos e predicados que eu mencionei anteriormente, que são dados para você antes da sua formação da sua consciência. Tá aí uma outra ideia importante para falar de indivíduo, a ideia de consciência. Então, antes da sua formação da consciência, você já recebe um nome, você já recebe uma função na sua família, né? Você é filho ou filha, né? E, enfim, você já é dotado de determinadas qualidades a despeito da sua vontade, a despeito da sua deliberação. Os processos secundários de socialização dizem respeito a esse processo de formação que vem com seu amadurecimento enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, os processos de socialização secundários são fora da esfera da família. Eles existem, por exemplo, na escola, no trabalho, e assim você vai constituindo a sua compreensão sobre si mesmo, a sua consciência, a sua ideia de si. Então, essas ideias todas que eu estou falando têm a ver com a ideia de identidade, que é uma ideia que nos faz pensar a respeito, por exemplo, dessas teorias do indivíduo que nós estamos comentando aqui nessa aula, tá bom? Vou passar mais um slide. Aí a ideia de sujeito, olha só, outra ideia correlata à ideia de indivíduo. Sujeito, de acordo com Marilena Chauí, a ideia de sujeito significa um ser cuja substância persiste no tempo, enquanto suas qualidades, predicados, podem sofrer transformações. Trata-se do ser consciente de si e fundante do conhecimento. Então é uma outra ênfase sobre essa ideia de indivíduo. Por exemplo, a ideia de sujeito, ela implica uma ideia de sujeito da ação, de um sujeito ativo, de um sujeito protagonista, de um sujeito que tem o poder de interferir no mundo e transformar esse mundo. Então, uma clássica separação ou oposição é de sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. Então, o sujeito é aquela pessoa que se dirige a algo para transformar, para realizar uma determinada meta, que é o objeto. Então, a ideia de sujeito, ela supõe esse poder de transformação, de intervenção na realidade. Então, é uma outra ênfase que se tem, que é diferente, então, de pensar
o indivíduo como objeto. E eu falei nas outras aulas que existe, com o desenvolvimento da filosofia, um pensamento dialético que faz a gente pensar, por exemplo, na sujeição do sujeito, ou seja, como esse sujeito ele não é tão autônomo assim, como esse sujeito ele não é tão capaz de apenas transformar, mas a própria obra desse sujeito pode voltar-se contra ele mesmo. Então, é uma ênfase importante e é uma ênfase também que parte dessa ideia de oposição, sujeito-objeto e também sujeito e predicado, né, da nossa gramática. Então, sujeito é uma substância é algo que é idêntico a si próprio. E a essa substância são atribuídos predicados, qualidades. Então, ser você mesmo, ser um indivíduo idêntico a si próprio. Isso significa que a nossa existência, esse pensamento, ele diz que a nossa existência se perpetua, nós somos a mesma pessoa quando nós nascemos até nós morrermos, mas nós somos a mesma pessoa nos transformando. E a nossa transformação não diz respeito à nossa essência, então tem a ideia de essência, mas diz respeito a outras coisas que são as nossas qualidades, os nossos atributos. Então, essa ideia de realização da nossa essência, de ser quem você é, de verdade, está implícita nessa ideia de sujeito também, uma transformação e um devir, né? Uma transformação que tende para uma finalidade. Essa finalidade seria, então, a da realização da sua essência e de que essa pessoa ela consiga descobrir quais são as qualidades, os predicados que são necessários a ela mesma, que são os verdadeiros atributos que dão sentido da sua própria existência. Tá certo? Muita coisa, né, pessoal? Então eu vou deixar a aula um pouquinho mais leve, vou descontrair aqui, vou falar aqui um pouquinho com a Luanda, né? A Luanda também é filósofa, é uma pesquisadora de filosofia. Não vou fazer nenhuma pergunta assim comprometedora, mas vamos lá, Luanda. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito dessa ideia de sujeito? A gente fala muito em projeto de vida, né? O professor Tiago falou aqui que eu também estudo filosofia, também pesquiso filosofia, mas vocês me conhecem aqui no Centro de Mídias como professora de projeto de vida, né? E a gente fala muito na questão dessa formação da identidade. É impressionante como os componentes curriculares se dialogam de alguma maneira, né? E eu estava lendo aqui o texto da Marilena Chauí, né, como é que ela constrói, como é que ela define essa identidade, e uma coisa me chamou a atenção. Além dessas qualidades, né, que não são fixas, né, que não são imutáveis, que mudam, né, a gente fala lá no projeto de vida que a gente pode se aprimorar, se aperfeiçoar. Né, eu vou puxar um pouquinho o projeto de vida, já que a gente fala muito em autorreflexão, em autoconhecimento, mas essa coisa da substância que persiste no tempo, que persevera no tempo. Eu acho que todos nós, né, acho que o sonho de todo mortal, né, é perseverar no tempo, né? Na aula da semana passada, na nossa aula 2, né, de projeto de vida, eu falei muito sobre a nossa condição humana, né, que a gente sempre quer ser melhor, a gente sempre quer realizar os nossos sonhos, a gente sempre quer aumentar esses atributos, essas qualidades. Todavia, nem sempre é possível, né, até porque a gente embate com a nossa finitude. Então, é preciso a gente também trabalhar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e isso é compor a nossa identidade. A gente não nasce pronto, né? Nós somos um ser inacabado, imperfeito. E eu estava aqui pensando, enquanto você falava, durante a sua explanação, que é importante a gente ter consciência dessa formação da nossa identidade, consciência. Aí eu já estou filosofando, tá? Já estou saindo até aqui da Marilena Chauí. É importante a gente ter consciência que a gente pode construir a si próprio e melhorar, aprimorar esses atributos, essas qualidades. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho aqui da Chauí. Não está de jeito nenhum. Mas eu estou puxando para o projeto de vida. Tá ótimo. E, então, acho que a respeito disso que a Luanda falou, é interessante eu retomar o projeto dessa aula, né? Então, a intenção com a qual essa aula foi concebida. Que é a seguinte, nós estamos falando aqui da construção dessa ideia de sujeito que, conforme eu falei em outras aulas, corresponde a determinadas epistemes,
Não vou falar aqui de novo o que é episteme, deem uma olhada, por exemplo, na aula Desconstrução do Sujeito, que foi apresentada em maio, determinados paradigmas, né, paradigmas do pensamento que representam o quê? Rupturas, cortes com a concepção a partir da qual e por meio da qual nós concebemos a nossa existência, o nosso estar no mundo, né, o nosso ser. Então, essa ideia de sujeito, ela corresponde a uma construção, mas essa construção, em absoluto, ela não é a verdade absoluta a respeito do que nós somos e do que nós fazemos, o nosso sentido de estar no mundo. Muito pelo contrário, existem autores contemporâneos que desconstroem essa ideia de sujeito, que vão justamente mostrar a fragilidade dessas bases, dessas construções que nós estamos falando aqui, né? E é por isso, então, pessoal, que agora a gente vai falar a respeito dessa ideia de indivíduo e liberalismo, que está nesse slide. Você poderia ler, por favor, Luanda? Claro. Indivíduo e liberalismo. Determinada concepção de indivíduo relativa às tradições filosóficas do empirismo e do utilitarismo, no contexto que compreende a modernidade ou idade clássica até o iluminismo. Passa a ser delineada por filósofos como John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill. Muito obrigado, Luanda. Então, pessoal, essa ideia de indivíduo, ela passou nessa configuração histórica que diz respeito a esse período da Idade Clássica. Essa Idade Clássica, ela é comentada, por exemplo, por um filósofo que se chama Michel Foucault, de quem eu já falei também. Então, essa Idade Clássica, ela diz respeito a transformações sociais. Diz respeito, por exemplo, a uma transição de uma sociedade feudal, de uma economia que se baseia no campo e a partir de então ela vai mudando o seu paradigma de pensamento conforme muda também as suas bases sociais, as suas bases econômicas da produção da vida. Então a gente pensa, por exemplo, nas mudanças ocasionadas pelo capitalismo. E a partir dessa transformação das bases sociais, é mudada também a forma de enxergar o mundo, ou seja, a base da nossa percepção do mundo. E é muito interessante ver como que os filósofos desse período, dessa idade, eles vão justificar essas mudanças também no terreno da filosofia. Então, por exemplo, John Locke, ele é um filósofo que expressa uma nova forma de conceder à filosofia bases seguras para o conhecimento, assim como fez René Descartes também. Inclusive, John Locke foi um grande leitor do René Descartes. Mas o John Locke, ele é muito conhecido pelo senso comum por aquela ideia da tábula rasa, né? Que a nossa consciência é uma tela em branco e que vai absorvendo do meio externo as suas impressões, as suas imagens. Isso é verdade também, mas essa teoria do conhecimento que é inaugurada por John Locke, ela vai muito além disso. Então, por exemplo, o John Locke, ele é contrário a essa ideia de inatismo das ideias, de que a nossa imaginação, o nosso pensamento, as nossas ideias, elas são construídas a partir da nossa experiência no mundo. Daí a ideia do empirismo. Então, o nosso conhecimento ele é sempre obtido a partir e por meio do mundo empírico, né? Então, o nosso conhecimento ele se forma no mundo em que nós nos formamos. E isso representa uma grande revolução de paradigma também na filosofia. E por que isso? Então, porque justamente o John Locke ele vai mostrar que o nosso conhecimento ele é passível de ser transformado, que não existe uma essência absoluta também a respeito das nossas ideias, que essas ideias todas elas são passíveis de serem dialogadas, criticadas. E daí a importância também da sua filosofia política, porque se ele tem esse pressuposto, o pressuposto é que nós não podemos tomar essas ideias como verdades absolutas. Toda e qualquer ideia, ela é passível de ser criticada, porque nós, seres humanos, somos limitados no nosso entendimento sobre a realidade, pelo simples fato de que nós não nascemos com essas ideias prontas. Essas ideias sempre são construídas e sempre são objetos de discussão dos filósofos e de outros pensadores
que se debruçam sobre os nossos objetos do conhecimento. Então isso é uma ideia bem importante, é uma ideia que politiza inclusive as nossas relações e é uma ideia que serviu como um importante legado para esses outros filósofos que esses sim serão os representantes da ideia do utilitarismo, né? Então da filosofia do utilitarismo. Então, como esse é o nosso objeto do conhecimento do currículo, é por isso que eu estou falando desses filósofos. Falei do John Locke, agora eu vou falar do Jeremy Bentham e do John Stuart Mill, que são representantes do utilitarismo. Então, por exemplo, Jeremy Bentham é aquele filósofo que vai partir do pressuposto de que a ética ela tem como objeto o que exatamente? Os valores, e os valores são sinônimos de prazer. Então, ele se baseia no empirismo para dizer que o que nós, seres humanos, eticamente devemos fazer é construir um caminho para obter esses prazeres. E os prazeres em si mesmos são éticos, são uma finalidade ética, ou seja, o prazer que é buscado individualmente por cada um, ele significa já um indício, né? Então é um sinal de que existe um bem comum para todos. Né? Cada um, se procurar o seu prazer, a obtenção do seu prazer, a obtenção desses valores, estará contribuindo para formar uma sociedade justa, uma sociedade em que as pessoas vivam com um bem-estar. Então, essas ideias de indivíduo para Jeremy Bentham, elas partem nessas ideias de uma determinada concepção de indivíduo, que é o indivíduo que precisa construir as suas ideias e construir as suas ideias com liberdade, porque daí a gente também está falando do liberalismo econômico, então ele precisa ter a liberdade de agir e de agir para a consecução do que exatamente? Dos seus valores maiores. E o valor é tudo aquilo que lhe dá prazer. Então, nós estamos falando de uma mudança de paradigma, porque não diz respeito somente essa ideia de que o sujeito nasce com um dever de agir eticamente, ou então que o sentido da ética justamente está no indivíduo. Não, o Jeremy Bentham, ele diz que o sentido da ética está na consecução desses valores. Então, tudo que é valoroso por si mesmo, ou seja, os prazeres que são valorosos por si próprios, eles devem ser buscados por cada indivíduo. Então, os valores que representam esse bem-estar geral, eles devem ser colocados acima das nossas ideias todas e nós temos que agir de uma forma comum, né, de uma forma a respeitar a liberdade do outro também, isso é uma coisa importante, para que essa sociedade ela atinja a felicidade, porque a felicidade é justamente ter prazer. Então são essas ideias que são importantes, mas são ideias também que correm o risco de resvalar também no individualismo, né? Então, por exemplo, se a gente fala de indivíduo e da importância de obter esses prazeres, nós também estamos falando de uma coisa que pode ser problemática, que então quer dizer que não importa qual é o prazer que você vai obter, né? Então quer dizer, o que importa é a vontade do indivíduo, é a vontade do sujeito de conseguir aquilo que lhe dá prazer, que possa ser, inclusive, coisas muito triviais, como por exemplo, se te dá prazer jogar cartas, então a sua felicidade vai ser realizada nessa ação de jogar cartas, né? Mas pensa no sentido filosófico, no sentido de como que essa ação de jogar cartas ela pode ser por si mesma algo que tem um valor social, né? Um valor para todos. Isso é uma coisa problemática que outros autores como John Stuart Mill vão criticar. Mas o John Stuart Mill ele também se baseia nessa filosofia utilitarista para dizer o quê? O que importa no utilitarismo são que esses valores, eles são valores justamente porque durante o processo histórico, durante o desenvolvimento da civilização, das sociedades, esses prazeres ou esses valores demonstraram ser superiores a outras formas de prazer, a outros valores. Então são coisas objetivas que nós temos que buscar e buscando essas coisas objetivas nós simultaneamente estaremos nos formando, ou seja, tem uma função educativa, uma função social. E se você busca esses prazeres que são historicamente legitimados,
ou seja, essa moral que é deixada para nós, isso significa necessariamente que você estará se formando um bom sujeito que não só vai buscar prazeres, como vai procurar os bons prazeres. Os prazeres que são relevantes não só para você mesmo, mas para todas as outras pessoas. Então, a importância da moralidade para o John Stuart Mill, nesse sentido do utilitarismo, que é o que é útil para si próprio. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar essa aula, né? Eu sei que é bastante conteúdo, vou me despedir aqui da Luanda. Muito obrigada, Muito adorei obrigado. participar, viu? Um aulão, amei. E até a próxima, né? Até a próxima. Vou chamar agora a Luanda direto aqui, hein? Vou chamar o Thiago no Projeto de Vida, aguardem. Valeu, pessoal. Até mais.